Olá, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui gravando mais um vídeo. Primeiro quero agradecer a Deus por estar vivo e a você que tem dado seu like, seu dislike. Peço que continue fazendo o mesmo, dando seu like, seu dislike. É muito importante, insisto, é muito importante que você dê o seu like, porque você dando o seu like ou seu dislike, a chamada TI, né, e inteligência do Facebook vai entender que você gostou, então ele vai divulgar para mais pessoas. Caso você só assiste, mas não dê o seu like ou seu dislike, ele vai achar que você não foi interessante e não vai transmitir para mais pessoas. Bom, hoje eu continuo gravando aqui sobre a nossa leitura da Constituição. Como eu falei, eu quero dizer, nesses poucos minutos iniciais, que é uma leitura mesmo. Eu não quero aqui dizer, eu estou dando uma aula. Não, eu vou ler a Constituição porque há muita gente que eu converso, pessoas minhas amigas, meus amigos, dizem, mas a Constituição é muito enrolada, muito complicada. Não é. É claro que para você fazer a primeira leitura, exige muito trabalho, estudar muita teoria, estudar muito, né? Mas eu vou aqui de passo a passo, vai ser demorado, não sei, não sei quando termino, se a semana que vem pode ser que eu mude de ideia, mas eu quero insistir nessa nessa empreitada, vamos dizer assim, né? É um compromisso que eu fiz comigo mesmo, porque na verdade, quando eu faço o vídeo, eu faço para que você aproveite, mas o ganhador, o vencedor desses meus vídeos sou eu mesmo, porque eu também aprendo. Quando eu faço uma leitura da Constituição, estou aprendendo. E estou dando a oportunidade a você também aprender. Despertar você também por outros livros, por outra literatura, para que você também, né, se aprimore, para você cada vez mais vai se sentir mais realizado, realizada como cidadão. Hoje nós vamos dar continuidade no artigo 4º, né, do título 1 da Constituição, que ele diz o seguinte, que seria o que é o artigo 4? 4 da Constituição, seria como o Brasil se situa no mundo, como o Brasil enxerga o mundo, como o Brasil pretende, né, manter as suas relações com outros países, principalmente com os nossos vizinhos, nossa América, né, como Argentina, como Uruguai, Paraguai, que aqui nós que estamos no Nordeste não temos muita influência, mas para quem mora, um gaúcho, por exemplo, que mora lá nos Pampas, na divisa com o Uruguai, na divisa com a Argentina, é muito importante, né, essa relação que nós temos. Então, o Brasil, o artigo 4º diz assim: a República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre Estados, defesa da paz, solução pacífica dos problemas, repúdio ao terrorismo e ao racismo, né, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político, né, aí diz o parágrafo único, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Vamos lá, eu vou item por item, tentar aqui, né? Independência nacional. Independência nacional, quando diz assim, tem como princípio, nós queremos dizer o seguinte, que o Brasil não se envolverá com os problemas da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do Chile, da Alemanha e assim sucessivamente. Cada país tem a sua independência, tem suas leis, as suas próprias políticas, sua cultura. A gente não vai desculpa, né? Prevalência dos direitos humanos, é outro item, outro princípio. É evidente que o Brasil vai sempre defender os direitos humanos. O que são os direitos humanos, né? Nós vamos trabalhar mais isso quando nós formos estudar o artigo 5º, né? Mas os direitos humanos é o respeito à dignidade das pessoas, não tortura, não pobreza absoluta, não menosprezo, não abandono, não, né, enfim, uma série de coisas que a gente pode dizer que são direitos humanos.
Essa política que no Brasil de direitos humanos é feita para bandidos, isso é uma ignorância. Eu espero que seja a última vez que você vai usar essa expressão. É de uma pobreza espiritual, de uma falta de cultura, de uma falta de informação alarmante. Direitos humanos é para todos nós temos direitos humanos. Inclusive eu agora, é o meu direito de me manifestar com relação a você. Então a gente tem que respeitar, né? A polícia não tem que agredir, o juiz não tem que agredir, nada. O respeito a outra pessoa, respeito ao outro, a dignidade, a vida como ela é. Qualquer vida interessa, qualquer vida merece respeito, né? Autodeterminação dos povos, ou seja, cada povo, cada país tem sua política, ele decide, por exemplo, a questão do aborto, a questão do controle de natalidade, né, que são assuntos polêmicos, mas que tudo isso, cada país tem que resolver. A gente tem que resolver os nossos problemas. Da não intervenção, que quer dizer? Nós não vamos intervir na Argentina, na Nicarágua, no Paraguai, e assim sucessivamente, né? Foi uma característica do Brasil, né? Sempre em defesa da paz, o Brasil não vai assim, não tem aquela natureza de declaração de guerra, né? Claro que o Brasil já participou de guerra, teve uma guerra muito sangrenta, posso citar a Guerra do Paraguai, que é uma guerra até hoje não explicada, né? Por mais que a gente estude, cada vez mais que a gente estude sobre a Guerra do Paraguai de 1850, 1864, né? A gente não entende, mas o Brasil sempre optou pela paz, né? Sempre é o caminho do Brasil. Solução pacífica dos conflitos. O Brasil sempre o Brasil é membro da ONU, né, dos organismos internacionais, que sempre vai defender a paz. O Brasil jamais vai optar pela guerra, né? Faz parte da nossa visão, sempre uma visão pacífica. Solução pacífica dos conflitos, e repúdio ao terrorismo, né, e ao racismo. Eu acho que isso é fundamental. Nós não podemos. O terrorismo é um horror, não dá para aplaudir atos terroristas de qualquer influência, seja de direita, seja de esquerda, né? O terrorismo, como o World Trade Center em 2011 nos Estados Unidos, trens que eles explodem, teve um caso, um terrorismo também, né, que um trem mataram não sei quantas pessoas, no Iraque, aquelas bombas horrorosas. Ninguém aceita, terrorismo é um horror, né? E cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, né? Isso também o Brasil investe pouco em ciência, mas a gente tem, né, as nossas pesquisas, as nossas universidades são muito boas. Está faltando apoio do governo, principalmente nesse governo atual, que é um governo que não está investindo em cultura, nem em pesquisa, mas infelizmente tudo isso passa. O que nós estamos vivendo a gente passa, né? E a questão da concessão de asilo político. O asilo político é muito difícil de nós falarmos sobre ele, porque ele tem um critério muito subjetivo. O que é uma perseguição política? Lá na Argentina, por exemplo, o governo argentino está perseguindo uma pessoa, mas até chegar a entender que é uma perseguição política, é preciso ter, né, uma certa parcimônia, Mas o Brasil sempre tem dado asilo políticos, né, quando realmente se configura, tem alguns ex-presidentes, hoje não, mas antigamente tinha muitos ex-presidentes latino-americanos que vieram para o Brasil, o presidente paraguaio, uruguaio, chileno, já vieram para o Brasil pedir asilo político e o Brasil ampara. Vamos dizer assim, uma competência exclusiva do presidente da República, não tem interferência do Poder Judiciário, do Poder Legislativo. O asilo político é um direito e há uma escolha e a vontade do presidente da República. Se ele nega, não adianta a pessoa pedir. Geralmente o asilo político, vamos dizer assim, o fugitivo, né, já está no nosso território, pede asilo político, comprova que através, né, de depoimentos, através de fatos históricos, que ele é um perseguido político no país dele, o Brasil então concede asilo político e ele fica aqui sob a nossa responsabilidade.
né? Então, é isso que nos dá essa visão, né, do artigo 4º da Constituição Federal de 1988. Né? São, assim, como o Brasil enxerga o mundo, como o Brasil se situa no mundo. Eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas é interessante que o brasileiro não dá valor, né? Infelizmente, nós não damos valor ao nosso país. O Brasil é desorganizado, o Brasil é uma bagunça, o Brasil não tem jeito. Mas o Brasil é respeitado no mundo, né? O mundo inteiro aceita, o mundo inteiro ama o Brasil. Porque nós, desde 1500, né, que a gente recebe gente de fora, e o Brasil tem ligações familiares com quase todos os países do mundo. Né? Nós vamos citar, eu vou citar os mais efetivos, são os portugueses, que foram os que nos descobriram, mas nós temos os italianos que vieram na final da década né, para São Paulo, que tocaram o desenvolvimento, depois veio os japoneses também, uma região que tem o maior, acho que fora do Japão, o Brasil é o país que mais tem japonês no mundo. Nós temos relações familiares com a Alemanha, com a Inglaterra, com os Estados Unidos, com a Rússia, com a Polônia, enfim, aonde qualquer país do mundo, a gente vai achar alguém no Brasil que está familiarizado com o mundo árabe, né, com nossa cultura árabe, principalmente a cultura nordestina, é riquíssima em tradições árabes, como o aboio, que é uma música árabe, a comida nordestina também é uma comida muito árabe. Então o Brasil, graças a Deus, é um país muito querido e muito valorizado lá fora. Os estrangeiros amam o Brasil, nós é que não amamos. Nós brasileiros não damos importância ao Brasil. A gente só está dando importância ao Brasil quando chega a Copa do Mundo e agora nessa famigerada política podre que nós estamos vivendo, de direita e esquerda, de Lula, Bolsonaro, Lula, infelizmente isso acaba com o Brasil. Mas o Brasil é um país grande, um país de muita influência no mundo, o mundo respeita a gente, cabe ao brasileiro se respeitar. Eu sempre falo que o Brasil só vai ser uma nação desenvolvida quando o povo brasileiro gostar da língua portuguesa e o povo brasileiro amar o Brasil. Infelizmente, o povo brasileiro não ama o Brasil, mas o mundo ama o Brasil. Desculpa essa crítica, mas ela é essencial, talvez para a gente marcar uma discussão, né? E a gente chegar que o Brasil é um país maravilhoso, um país que tem futuro. Né? Se o Brasil está sem futuro, não é por culpa do território, a terra, nossa terra é rica, nós somos ricos, mas o povo é muito pobre, principalmente a classe política que só está pensando nela, só está pensando em enriquecimento e não tá dando valor devido à nossa pátria. O Brasil é uma pátria que deve ser amada, mas sempre desarmada, né? Como disse um bispo, acho que foi no dia 12 de outubro, em Aparecida. Eu acho que foi esse um bispo que disse: nós, pátria amada, mas é pátria desarmada. Nós temos que desarmar a nossa população, a gente tem que viver em harmonia, em amando o próximo, perdoando o próximo. Porque o Brasil é um país muito bonito, um país muito gratificante, um país que a gente deve se orgulhar de ser brasileiro, mas a gente precisa de fazer a nossa parte. E, infelizmente, o brasileiro não está fazendo a parte de brasileiro, porque ele ainda joga lixo na rua, toma água e joga garrafa plástica na rua, come biscoito e joga a bolsa, a sacolinha de biscoito na rua. Então o povo brasileiro precisa de, primeiro, cuidar do Brasil. Quem cuida do Brasil é o brasileiro. Infelizmente, nós não estamos cuidando do nosso país. Nós estamos desleixados, porque nós estamos elegendo cada vez mais políticos medíocres. Estamos numa paixão. Isso que nós estamos vivendo atualmente não é política. Política é troca de ideia, é projeto. Não é um político que vive retroagindo, o político que vive no passado. O político que fica discutindo se houve ou não revolução, se houve ou não golpe. Então a gente precisa de um país que pense no futuro, pense na educação, pense nas nossas crianças. Ok, gente? Um abraço a todos e até uma próxima.